Capítulo 9. História de detetive. Uma das pessoas mais encantadoras que conheço é um judeu enormemente forte e jovial, chamado Jacob Rabinowitz. Tib e eu estávamos um dia comendo um sanduíche com ele em uma delicatessen de Nova York, quando ele inesperadamente disse: "Vocês já ouviram falar de um judeu ortodoxo?" "E um judeu reformado?" Nós assentimos. "Mas vocês já ouviram falar de um judeu completo?" Quando dissemos que não, Jacob nos contou sua própria história. Ele era rabino, filho de um rabino, neto de um rabino, e assim por diante, 17 gerações. Por centenas de anos, os Rabinowitz eram rabinos. Quando Jacob, alguns anos antes, começou a ser persuadido da verdade do cristianismo, ele se sentiu um traidor dessa longa herança. "Eu estava prestes a me tornar um judeu convertido", ele nos disse. "Que terrível isso parece, como alguém que deu as costas ao seu judaísmo. Mas eu me orgulhava de ser judeu. E hoje eu sei que não há conflito. Não sou judeu convertido, sou judeu completo, como Pedro e como Paulo." E então Jacob nos contou sobre o evento que o fez sentir que finalmente havia se tornado completo. Jacob tinha sido, como ele disse, um cristão por convicção, mas um culpado consciente de uma profunda divisão que carregava dentro de si. Certa noite de verão sufocante, em julho de 1960, ele foi convidado por um amigo para visitar a igreja Primeira Assembleia de Deus em Pasadena, Texas, onde um avivamento estava em andamento. Um pouco relutante, porque ele era cauteloso com emocionalismo, Jacob concordou em ir. O culto era tipicamente pentecostal. Houve canções e testemunhos, palmas e, finalmente, um sermão. No final de seu discurso, o avivalista convidou qualquer pessoa presente que tivesse um problema pessoal a ir até o altar e receber as orações da congregação. De repente, Jacob foi tomado por um grande desejo de entregar a vida dupla e pesada que ele carregara tanto tempo para resolver de uma vez por todas o conflito dentro dele. Ele foi à frente e se ajoelhou com alguns outros, mas quando o pregador perguntou a ele qual era a sua necessidade pessoal, Jacob permaneceu em silêncio. "Está tudo bem", disse o líder do avivamento. "Deus sabe quais são suas necessidades melhores do que você mesmo." E voltando-se para a congregação, ele pediu oração no Espírito por Jacob. Vários homens saíram de seus assentos e ficaram ao redor do rabino ajoelhado. Alguns ficaram ao lado, outros atrás dele. Alguns colocaram as mãos na cabeça e nos ombros, outros simplesmente inclinaram a cabeça. Então eles começaram a orar, falando simultaneamente, alguns em inglês, outros em línguas. De repente, Jacob levantou a cabeça e se virou para olhar para trás. Suas bochechas estavam vermelhas e molhadas de lágrimas. "Isso foi lindo", disse ele. "Qual de vocês é judeu?" Ninguém respondeu. "Qual de vocês me conhece?" "Me perdoem, eu não conheço você." "Vocês." Ainda sem resposta. Agora a igreja inteira ficou em silêncio. "Veio daqui, atrás de mim", disse Jacob. "Exatamente onde você está", disse ele a um dos homens. "Você é judeu?" "Eu?" O homem sorriu. "Meu nome é John Curver. Eu sou irlandês." Essa é a voz", disse o rabino animado agora. "Mas você fala hebraico." "Nem uma palavra", respondeu Groover. Jacob levantou-se. "É aí que você se engana", disse ele, "porque você estava falando hebraico agora mesmo." Enquanto Jacob nos contava a história, sua voz se encheu de emoção. Você pode imaginar aquele irlandês enorme atrás de mim, falando o hebraico mais bonito que já ouvi? Você consegue imaginar um irlandês falando hebraico? E como ele sabia o nome do meu pai? Ninguém no Texas conhecia minha família. Mas aqui está o que ele disse. "Tenho sonhado", em hebraico ele disse, hebraico perfeito. "Sonhado que você irá aos lugares mais povoados e ali pregará."
Quem não ouviu vai entender você, porque você, Jacob, filho do rabino Ezequiel, vem na plenitude da bênção do Evangelho de Jesus Cristo. O rabino olhou para nós. O que vocês acham disso? Ele tirou o guardanapo da gola e empurrou a cadeira para trás. Deus falou comigo como judeu e como cristão também. Não há diferença. Em Jesus Cristo, toda diferença é removida. Isso era suficiente para mim. Durante meses, eu tentava evitar uma discrepância óbvia nas histórias sobre as línguas. Em um tipo de relato, a língua nunca é reconhecida pelo que fala em línguas ou pelos ouvintes, mas permanece até o fim uma coleção de sons sem sentido. Certamente esse era o tipo de língua com que Paulo estava familiarizado, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende. 1 Coríntios 14, 2. Outras línguas era um nome frequentemente dado na Bíblia a esse fenômeno e ainda é o tipo mais frequentemente atualmente. Por outro lado, houve casos, tanto nos tempos bíblicos quanto desde então, quando uma língua que não fazia sentido para o que falava em línguas ser reconhecida por outra pessoa e onde o fato de ser uma língua conhecida ter sido uma parte essencial de sua eficácia. O próprio Pentecostes, conforme registrado no livro de Atos, é um exemplo. As multidões das ruas em Jerusalém ficaram impressionadas com os seguidores de Jesus porque os ouviram falando línguas reais que eles não poderiam conhecer por meios naturais. Para Pacômio, um conhecimento místico do grego deve ter sido de grande valor em suas relações com os estrangeiros, com quem essa era a única língua comum. O judeu que entrou nas reuniões da Rua Azusa foi convertido porque Kathleen Scott falou com ele em hebraico. Eu sabia que não podia mais ignorar essas histórias. Elas surgiam com muita frequência entre pessoas que conhecíamos pessoalmente. Harold Bredesen disse que falar em polonês e árabe. Jacob Rabinowitz ouviu um irlandês falar hebraico e naquela mesma semana recebi uma carta de Dennis Bennett, escrita de Seattle em excelente redação, da qual percebi que a pequena igreja missionária agora tinha uma secretária, dizendo que um motorista de caminhão em sua paróquia havia recebido o batismo e que sua língua havia sido reconhecida por um chinês como chinês mandarim. Você acredita nessas histórias? Perguntei a Tib, enquanto voltávamos para casa do almoço com Jacob. Ela pensou por um momento. Acredito nas pessoas que contam as histórias, disse ela. Eu sabia o que ela queria dizer. Era impossível pensar em Harold, Jacob e Dennis como mentindo deliberadamente para me convencer de algo, pois eles obviamente acreditavam no que diziam. Suas vidas haviam sido transformadas por essas experiências. Dificilmente representariam enganos elaborados ao longo da vida. Certamente o que ambos alegavam e acreditavam eram milagres. Mas aqui eu hesitei. Certamente havia explicações naturais e não miraculosas para esses fatos. Analisei minha correspondência dos que falavam línguas. Separei todas as cartas que registravam um caso em que o Espírito colocou uma língua nos lábios de uma pessoa. Eu as empilhei na minha mesa, e elas formaram uma pilha impressionante. O trabalho que me propus agora era encontrar uma explicação para cada uma delas que satisfizesse tanto a lógica como os fatos que o escritor forneceu. Seria possível, por exemplo, que esses milagres não passassem de um truque da memória subconsciente? A pessoa que falava em língua, porventura teria ouvido a língua há muito tempo, talvez quando criança, e retinha frases em seu subconsciente, enquanto esquecia com sua mente consciente qualquer contato com ela. A princípio, pensei que eu estava em uma trilha que me levaria a algum lugar, porque em muitas cartas encontrei palavras como trechos de, ou frases de, ou palavras que pareciam idiomas conhecidos. Pareceu-me que estes eram fáceis de explicar pelo contexto da exposição ao esquecimento. Mais difícil de explicar foram os casos em que pessoas falaram não uma ou duas frases em uma língua estrangeira, mas que conduziram um longo discurso. O Sr. Roy H. Whitfield
de South Bend, Indiana, me escreveu este relato de um evento ocorrido em 1934. O irmão Richardson, na história, é o senhor L.B. Richardson, hoje em Jacksonville, Flórida, mas que em 1934 frequentava a mesma escola bíblica pentecostal de Roy Weed. O irmão Richardson, na época, escreve o senhor Weed, estava passando por uma grande prova, com consideráveis dúvidas em relação ao batismo do Espírito Santo. Ele tinha dúvidas até mesmo sobre sua própria experiência quando recebeu o Espírito Santo quando criança, alguns anos antes. Ele começou a buscar o Senhor em seu quarto na escola e continuava a orar a maior parte do dia. Meu quarto ficava do outro lado do corredor. Eu podia ouvi-lo orar enquanto ia para as aulas. À tarde, após algumas horas de oração, ficou evidente que ele havia conquistado uma vitória maravilhosa e se regozijava no Senhor, louvando e adorando o Senhor em línguas desconhecidas, movido pelo Espírito. Pouco mais tarde, ao percorrer o corredor em direção ao meu quarto, vi um jovem chinês, Samuel Ko, que frequentava a escola, parado no corredor ao lado do quarto do irmão Richardson, ouvindo falar em línguas desconhecidas. O irmão Ko, extasiado, começou a me dizer que o irmão Richardson estava falando em chinês e que ele, o irmão Ko, podia entender o que estava sendo dito. Ele ainda acrescentou que o irmão Richardson estava falando sobre coisas na China, com as quais o irmão Ko estava familiarizado. O irmão Richardson já estava falando em chinês por alguns minutos, pelo menos meia hora, ou consideravelmente mais. A carta dizia que Richardson desconhecia ter sido exposto à língua chinesa. A experiência encorajou muito. Seu período de provação findou. Tudo bem, eu disse a mim mesmo, supondo sempre, pelo bem dessa investigação, que o Sr. Weed seja honesto e tenha uma boa memória. Richardson falou chinês por meia hora. Não seria concebível que, de uma forma mais difícil de imaginar, mas não impossível, que Richardson não só tenha ouvido chinês quando era uma criança muito pequena, jovem demais para se lembrar, mas tenha sido fluente nisso? Suponha que ele tivesse um pequeno companheiro de brincadeiras chinês ou uma babá chinesa que falasse em voz alta sobre as coisas da China que Ko reconheceu. Sabemos que Richardson estava bem sensível quando isso aconteceu. Ele esteve orando por muitas horas. Não teria sido precisamente quando algo bem guardado por muito tempo em sua mente foi colocado para fora? Uma refutação mais reveladora seria de uma criança, cuja história de exposição era conhecida, que falaria uma real língua estrangeira, e entre os pentecostais é muito comum que as crianças falem em línguas. De fato, logo encontrei um relato desse evento entre a pilha de cartas na minha mesa. Este era de William C. Picketon, Palo Alto, Califórnia. Ele relatou eventos que havia registrado em seu diário no sábado, 30 de julho de 1932. Essa história ocorreu em uma reunião de oração em uma choupana, que, de acordo com o meu diário, ocorreu a cerca de 3 quilômetros da Noy Mine, em Ironwood, Michigan. Eu estava ajudando um pastor chamado Block, que tentava estabelecer uma igreja em Ironwood. O reverendo Block foi pastor em Winnegar, Wisconsin. Ele havia testemunhado a um grande número de pessoas nas cidades vizinhas, e em seguida havia chamado a equipe evangelística, da qual eu era membro, para tentar reunir esse testemunho a um corpo organizado de crentes. Reuniões públicas foram realizadas em uma tenda em Ironwood. Um grande número de pessoas sérias e bem conhecidas na comunidade compareceu ao culto. O registro no diário de 30 de julho registra uma visita na casa de uma família chamada Erickson. Uma jovem que tinha falado comigo na noite anterior estava lá. Sua mãe havia sido curada pelo reverendo Block no inverno anterior através da oração. Toda a família estava interessada no batismo do Espírito, mas tinha medo da experiência porque lhes foi dito que línguas eram coisas do diabo. A mãe disse que gostaria de participar de uma das reuniões da choupana, mas tinha medo de fazê-lo.
Ela finalmente concordou e compareceu. Notei particularmente que ela passou a observar um garoto de cerca de 12 anos de idade, sentado no chão com as mãos cruzadas sobre os joelhos. O garoto estava orando fervorosamente. Enquanto eu olhava, ele começou a falar em um idioma que eu não conseguia entender. Então ele passou a cantar em um idioma que eu não entendi. A senhora Erickson começou a chorar. Fiquei bastante perturbado e tentei me desculpar com ela. Sua resposta para mim foi a seguinte: não, esse garoto não me chateou. Não foi por isso que eu chorei. Conheço esse garoto a vida toda. Eu estava com a mãe dele quando ele nasceu. Ele acabou de cantar uma música para mim em louvor a Deus. Uma música que eu nunca ouvi antes e uma música que eu sei que ele nunca ouviu antes. E ele falou no meu idioma, sueco, e ele não conhece meu idioma. Quando ele estava orando, ele orou em sueco. Se essa informação estava completa, certamente argumentava contra a teoria da memória subconsciente. Mas estava incompleta? A senhora Erickson não poderia ter convivido com o garoto a cada minuto de seus 12 anos, por mais que acreditasse que o conhecesse. E ele morava em uma parte do mundo onde imigrantes suecos haviam se estabelecido em grande número. Depois, deparei-me com uma história que não encaixava de maneira alguma na minha hipótese de exposição ao esquecimento. Um dia, um jovem de Nova Jersey, Clifford Tonneson, participou de uma reunião pentecostal em Michigan. No decorrer da reunião, Clifford recebeu o batismo no Espírito Santo e começou a falar em línguas. Uma senhora que estava por perto ficou extremamente admirada. Clifford estava falando alemão. Ela disse, um audível, belo e fluente alemão. Mas não foi isso que extasiou a senhora. Foi o fato de que ela sabia que ele não podia falar a língua por nenhum meio natural. Ele nem sabia falar sua própria língua, o inglês. Clifford era um surdo-mudo, que não ouvia nenhum som desde que uma doença arruinou sua audição aos 2 meses de idade. Juntamente com relatos como este, eu agora admitia, havia outro fator que argumentava contra a memória como fonte de alguns desses milagres aparentes. Às vezes, aquele que falava em línguas, durante o falar da língua estrangeira, mencionava fatos ou eventos que apenas o ouvinte conhecia. John Groover mencionou o pai de Jacob Rabinowitz pelo nome. Kathleen Scott contou ao visitante da Rua Azusa por que ele veio a Los Angeles e qual era a sua ocupação. Mesmo que essas pessoas tivessem sido levadas naturalmente pelo idioma, como chegaram os fatos? Empurrei minha cadeira para trás, levantei os pés e revi o estado da minha investigação. Sem dúvida, alguns casos de truques de memória podem ter existido. Mas eu estava certo de que havia muitos relatos que não podiam ser explicados dessa maneira. Eu tenho que tentar outra tática, eu disse. E desta vez, voltei minha atenção para a Bíblia. Há apenas um exemplo nas escrituras de línguas sendo reconhecidas como idiomas conhecidos. E isso ocorre no Pentecostes. Eu li a passagem novamente. E assim que li, 3 versos saltaram para mim. Cada um deles repetiu a mesma ideia, uma, duas, uma terceira vez. A frase que precedia essas 3 vezes expressa a ideia que eu já estava acostumado. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mas então se seguiram esses versículos. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atos 2, 4, 6 a 8 e 11. Isso não sugere que o foco não esteja naquele que fala, mas no ouvinte. Na multidão, cada um os ouvia falar em sua própria língua. É como se quiséssemos enfatizar a questão. Como ouvimos cada homem em nossa própria língua, e nós os ouvimos falar em nossas línguas.
Será que o milagre não foi tanto um fenômeno dos lábios como dos ouvidos? De repente, muita coisa se encaixaria nessa interpretação. Explicaria, por exemplo, como L. B. Richardson foi ouvido falar por meia hora em chinês. Sílabas sem sentido foram imbuídas de significado pela ansiosa audição de Samuel Cole. Como os ouvintes no Pentecostes, ele ouviu Richardson falar em seu próprio idioma. Explicaria como uma jovem criança cujos contatos no idioma eram conhecidos pôde ser ouvida falando em sueco pela senhora Erickson, e como um garoto surdo que nem sabia falar sua própria língua pôde ser ouvido falar em alemão. Explicaria até todos os casos em que a mensagem da língua continha alusões conhecidas apenas pelo ouvinte. Mas não foi possível explicar adequadamente os casos em que não uma, mas várias pessoas ouviram a mesma coisa. Para explicar isso como um fenômeno da audição, eu teria que acreditar que o processo interior idêntico funcionara simultaneamente na cabeça de cada ouvinte, o que seria um milagre em si. O Dr. T. J. McCrossan, de Minneapolis, conta a história de 9 fuzileiros navais dos Estados Unidos que, num sábado à noite, entraram em uma pequena igreja pentecostal em Seattle, Washington, atraídos pela música, e então ouviram com crescente espanto uma mulher americana que eles conheciam e que proferiu uma mensagem em línguas. Todos os 9 marinheiros eram filipinos. Todos reconheceram um dialeto filipino desconhecido e concordaram com o que ouviram. A mulher, eles sabiam, não sabia falar filipino naturalmente, muito menos esse dialeto desconhecido de uma região raramente visitada pelos ocidentais. Um incidente semelhante ocorreu no domingo de Páscoa de 1950 em uma pequena igreja pentecostal em Gary, Indiana. Um membro da congregação, Paul Goodwin, levantou-se e fez uma exortação em línguas. Enquanto ele falava, houve uma agitação entre um grupo de italianos na congregação. E quando ele terminou, um jovem chamado Léo Pella levantou-se e disse: "Conhecemos Paul Goodwin, e ele não fala a nossa língua, mas ele acabou de falar em italiano perfeito, como se tivesse se formado na Itália. Mas a história mais surpreendente da minha coleção dizia respeito a um grupo de pessoas que reconheciam sua própria língua não em solo estrangeiro, mas em casa. Quem falou nesse caso foi o estrangeiro. Foi uma aventura que ocorreu no coração da África no ano de 1922. Naquele ano, o reverendo H. B. Garlock e sua esposa, que eram de Toms River, Nova Jersey, se ofereceram para uma missão perigosa. Eles iriam para a África como missionários dos Palms, uma pequena tribo no interior da Libéria. Nenhum missionário jamais havia trabalhado com os Palms. O motivo era simples: os Palms eram canibais. Os Garlocks chegaram à Libéria e montaram acampamento com um grupo de cristãos africanos, cuja fronteira tribal era com os Palms. Em pouco tempo, a senhora Garlock adoeceu com malária. Sua escassa caixa de medicamentos logo esvaziou e ainda assim sua febre aumentou. Garlock teve dificuldade em convencer os nativos a fazer uma pequena rota até a costa em busca de mais remédios, porque o caminho passava pela nação dos Palm. Por fim, no entanto, Garlock convenceu o líder de que era possível contornar as áreas de perigo, que se o medicamento não chegasse logo, a senhora Garlock poderia morrer. Certa manhã, ao amanhecer, um grupo de homens deixou o alojamento e saiu cheio de apreensões a fim de buscar suprimentos. Por volta do meio-dia, o carregador principal apareceu de repente na porta da cabana de barro onde a senhora Garlock estava deitada. Ele estava sem fôlego. Em suspiros, ele deixou escapar o que tinha acontecido. Um de seus homens havia sido capturado pelos canibais. O africano assegurou aos 2 missionários que, a menos que o homem pudesse ser resgatado, ele seria comido. Garlock percebeu que a culpa era dele. Providencialmente, a febre de sua esposa começou a diminuir naquela mesma manhã, uma hora depois da partida do grupo. Sem hesitar, o próprio Garlock partiu para o território de Palm, levando alguns guerreiros escolhidos a dedo. Ele tentaria tirar o homem de lá.
Pouco antes do anoitecer, o pequeno grupo chegou à tribo onde o outro carregador estava sendo mantido. Uma cerca de madeira corria em volta do aglomerado de cabanas, mas ninguém estava de guarda. Garlock espiou cautelosamente e viu que uma das cabanas tinha sentinelas postadas à sua frente. Dois homens portando lanças agachavam-se do lado de fora na poeira. Seus cabelos estavam trançados em longas tranças, os dentes da frente eram arqueados até certo ponto. Essa seria a prisão, decidiu Garlock. Ele se virou para seus homens. Eu vou entrar, ele sussurrou. Se houver problemas, faça o máximo de barulho possível. Vou tentar fugir na confusão. Garlock contava com dois fatos para ajudá-lo. Uma era a probabilidade de que os paus nunca terem visto um homem branco. Ele esperava que isso lhe desse a vantagem da surpresa. A outra era que ele acreditava nas histórias milagrosas da Bíblia. Contava com a ajuda sobrenatural quando era mais necessária. Garlock estava orando quando entrou na aldeia dos canibais. Ele estava orando para que Deus lhe mostrasse passo a passo o que ele deveria fazer. Andando o mais reto e esgueirado que pôde, caminhou diretamente em direção à cabana-prisão. Os guardas ficaram surpresos demais para detê-lo. Ele caminhou entre eles e mergulhou dentro da cabana. Lá fora, ele ouviu os sentinelas começarem a gritar. Ele ouviu pés baterem no chão enquanto outros corriam para se juntar a eles. No interior escuro da cabana, Garlock se arrastou para a frente até que suas mãos tocaram uma figura amarrada ao poste central da cabana. Garlock tirou uma faca do bolso e cortou os laços. O carregador falou com ele, mas parecia incapaz de fazer qualquer esforço por si mesmo. Garlock arrastou o homem aterrorizado pela porta, mas isso foi o máximo que ele conseguiu. Lá no pátio havia uma multidão gritante e ameaçadora de africanos armados com facas, lanças e machadinhas. Garlock procurava ouvir seus próprios homens começarem uma distração. Mas fora da aldeia tudo era silêncio. Garlock sabia que ele havia sido abandonado. Não havia nada a se tentar, a não ser um blefe. Com grande determinação, colocou o prisioneiro contra a cabana e depois se sentou no crânio de um elefante que estava ao lado da porta. O tempo todo ele estava orando. A multidão manteve distância, ainda gritando e andando, mas não chegando perto. Uma lua cheia se levantou. Garlock permaneceu sentado em silêncio no crânio do elefante. Finalmente o povo se agachou em um grande semicírculo de frente para a cabana. No centro desse círculo, Garlock pensou ter visto o chefe, e ao lado dele o feiticeiro da vila. De repente, este homem se levantou. Ele deu alguns passos em direção a Garlock e depois parou. Ele estendeu uma varinha de junco, sacudia-a para Garlock, depois começou a andar de um lado para o outro entre o missionário e o chefe, falando alto e gesticulando ocasionalmente em direção ao prisioneiro. Garlock não conseguiu entender uma palavra que ele disse, mas estava claro para ele que ele estava sendo julgado. O feiticeiro altercou Garlock por uma hora e de repente parou. Ele veio pela primeira vez diretamente até Garlock e espreitou seu rosto. O feiticeiro empurrou seu pescoço para a frente, depois recuou entre os aplausos dos espectadores. Então, com grande ostentação, ele colocou a varinha no chão aos pés de Garlock. Ele deu um passo para trás, aguardando. O silêncio caiu sobre a tribo. Garlock concluiu que agora era hora de ele falar em sua própria defesa. Mas como? Garlock não conhecia uma palavra da língua pau. A multidão começou a ficar inquieta. Estático por um tempo, Garlock se levantou e pegou a varinha. Instantaneamente, os nativos se calaram. E enquanto esperavam, Garlock orou. Senhor, me mostre o que fazer. Envie seu espírito para me ajudar. De repente, Garlock começou a tremer violentamente. Isso o assustou, pois ele não queria que os outros vissem que estava com medo. Mas com o tremor veio a sensação da proximidade do Espírito Santo. As palavras de Jesus vieram a ele. Não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Marcos 13, 11. Garlock percebeu uma estranha ousadia. Ele respirou fundo e começou a falar. De seus lábios veio um fluxo de palavras que ele não entendeu. Garlock viu os nativos inclinarem-se para a frente, encantados. Ele viu que as palavras, quaisquer que fossem, tinham um efeito estimulante sobre aqueles que ouviam. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que estava falando com os paus em seu próprio idioma. Por 20 minutos, Garlock conversou com os paus. Então, tão repentinamente quanto o poder da fala chegou, ela desapareceu e Garlock soube que havia chegado ao fim de seu discurso. Ele sentou. Houve um momento de espera enquanto o chefe e o feiticeiro compartilhavam suas ideias.
Então, ajeitando-se, o feiticeiro deu uma ordem e um galo branco foi trazido à frente. Com um estalo, o feiticeiro torceu o pescoço do galo. Ele espalhou um pouco de sangue nas testas de Garlock e do prisioneiro. Mais tarde, Garlock interpretou isso como significando que o galo havia tomado seu lugar. Sangue tinha que ser derramado, mas algo que ele tinha dito ao falar no espírito convencer essas pessoas de que ele e o prisioneiro deveriam ser libertados. Alguns minutos depois, Garlock e o homem capturado estavam caminhando pela floresta de volta à estação missionária. O chefe havia até fornecido 2 de seus próprios homens para guiá-los na primeira parte da jornada. Com o tempo, os Pauls desistiram de sua vida canibal e se converteram ao cristianismo. Garlock assegura de que o início da conversão ocorreu com a semente plantada enquanto ele, sob um imenso luar, fez um discurso e que nenhuma de suas palavras ele entendeu. Eu havia dado uma pausa no meu trabalho e tentei olhar objetivamente para o estado de minha pesquisa. Estaria eu realmente mais perto do que antes de saber se a língua falada era real? Havia muitos relatos de casos disponíveis que sugeriam várias respostas, mas não havia uma falha inerente na abordagem da história dos casos. Perguntei-me qual era a fonte de todas essas histórias. Eu as reuni de cartas que me foram escritas por pessoas que falaram em línguas e de artigos publicados por pessoas que falaram em línguas e de entrevistas com pessoas que falaram em línguas. Em outras palavras, eu dependia de testemunhos tendenciosos. Por necessidade, todas as histórias que coletei vieram de pessoas que não eram observadoras objetivas, mas exatamente o oposto, participantes profundamente envolvidos com algo pessoal, nos termos das conclusões. Durante meses fiz gravações de pessoas falando em línguas. Se eu as reproduzisse diante de um grupo de especialistas em idiomas desinteressados e um deles reconhecesse o idioma, a posição seria diferente. Eu poderia fazer um estudo da formação linguística daquele que falou em línguas, sentindo que a pesquisa se baseava em algo sólido. Cerca de 3 semanas depois, eu me encontrei com David Scott, editor de livros religiosos da McGraw-Hill, e 6 linguistas em uma sala de jantar privada no Columbia University Faculty Club. 3 dos linguistas eram da equipe do Columbia, 2 eram professores do Union Theological Seminar e um do General Theological Seminar. Havia 2 especialistas em idiomas modernos, 3 em idiomas antigos e um especialista no estudo da estrutura da linguagem. Eu estava interessado nas reações deles ao nosso experimento. Eles eram extremamente atenciosos, hesitantes, sem serem hostis. Enquanto eu colocava a primeira fita, cada homem se inclinou para a frente, esforçando-se para pegar todas as sílabas. Vários fizeram anotações, mas em nenhum momento viam o rosto se iluminar com reconhecimento. Toquei outra fita e depois outra. Durante quase 1 hora ouvimos uma oração após a outra, falada no espírito. E quando finalmente chegamos ao fim, olhei em volta e perguntei: então, senhores? 6 cabeças balançaram em negativo. Ninguém tinha ouvido uma língua que pudesse identificar. No entanto, houve algumas observações interessantes. Um dos linguistas relatou que, embora ele não identificasse palavras, ele sentiu que uma oração havia sido estruturada da mesma maneira que um poema moderno. A poesia moderna depende tanto do som quanto do significado verbal para transmitir sua mensagem, disse ele. Nessa única oração, senti que, embora não entendendo o sentido literal de suas palavras, captei o conteúdo emocional do que ela estava dizendo. Era um hino de amor lindo. Também era interessante que, embora nenhuma língua conhecida por esses homens fosse registrada, eles frequentemente identificavam padrões de linguagem nas fitas. A forma da linguagem real, a variedade de combinações sonoras, a pouca frequência de repetição e assim por diante, é praticamente impossível, dizem eles, para se reproduzir por esforço deliberado. Lembrando-me da paródia de Falar em Línguas de Dina Donohue, eu mostrei nas fitas 2 exemplos de pura tagarelice, uma de nosso filho Scott e outra de Tive. Eles tentaram falar o mais parecido possível com as línguas da fita, mas os linguistas perceberam o engodo imediatamente. Isso não é linguagem, disse um homem. Isso é apenas um barulho.
Quando eles se levantaram para sair, outro professor afirmou que, de acordo com o último censo realizado pela Academia Francesa, existem quase 2.800 idiomas e dialetos falados no mundo hoje, sem levar em conta todos os idiomas que surgiram na Terra e depois desapareceram. E a Academia declarou que a lista de idiomas atuais está longe de estar completa, disse ele. Entre nós, aqui nesta sala, falamos apenas uma pequena fração deles. Mesmo que houvesse línguas reais nessas fitas, a probabilidade de reconhecê-las são enormes. Embora não tenhamos dito isso a esses estudiosos, sabíamos que, do ponto de vista do pentecostal, as línguas atuais e obsoletas da Terra eram apenas o começo. Operando em um mundo além do mortal, o pentecostal acredita que uma língua pode ter sua origem nas esferas espirituais. Eu sempre li as palavras de abertura do admirável 13º capítulo de Paulo em 1 Coríntios, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, em um sentido poético. Mas, considerado no contexto dos capítulos anteriores e posteriores, não há dúvida em minha mente que Paulo estava falando de línguas, no sentido específico pentecostal, e de línguas de anjo, com uma variedade delas. Os resultados concretos, no entanto, foram negativos. Levamos cerca de 40 exemplos de língua para especialistas em idiomas, e nenhuma delas foi reconhecível. Minha tentativa de descobrir se língua real era ou não falada não parecia ter me levado a uma conclusão clara, então decidi voltar minha atenção para diferentes canais. Estranhamente, o argumento mais forte a favor de fazê-lo veio das pessoas que falavam em línguas. Um dia eu estava conversando com o Dr. Howard Irving, ministro batista em Atlantic Highlands, Nova Jersey, e ardoroso crente quanto ao valor das línguas, sobre minha tentativa de isolar a língua nelas. Tem certeza de que não está cometendo um erro básico? Perguntou o Dr. Irving. Pode ser, não estou encontrando respostas. Acho que o erro é separar as línguas de todo o essencial do qual fazem parte, disse o Dr. Irving. Deixe-me contar uma pequena história. Eu gosto de arquitetura de igreja. Um dia, enquanto estava dirigindo, avistei uma pequena capela gótica. Parei o carro e saí para a admirar. Mas naquela igreja tinha na sua entrada uma porta vermelha brilhante. Meus olhos tentavam seguir as linhas ascendentes do edifício como a arquitetura gótica nos faz seguir. Mas toda vez que tentava, os meus olhos se voltavam para aquela porta vermelha. Era tão extravagante que me impediu de ver o todo. Línguas, John, são como aquela porta. Enquanto você estiver do lado de fora, sua atenção será atraída para lá e você não poderá ver mais nada. Depois de adentrar, no entanto, você se cerca das 1000 maravilhas da luz, do som e da forma que o arquiteto pretendeu. Você olha em volta e essa porta nem mesmo é vermelha por dentro. Está lá. É para ser usada, mas ela ocupa seu devido lugar no formato da igreja. É isso que eu espero de você, John. Acho que é hora de você passar por aquela porta. Se você realmente deseja descobrir o que é a experiência pentecostal, não se concentre em línguas, mas entre pela porta e encontre o Espírito Santo.